Queridos, eu quero ler o texto em Hebreus 12, 14 a 17. Vamos projetar para que a gente leia numa mesma linguagem, uma mesma versão. Assim diz a palavra de Deus: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, nem à escuridão, nem à tempestade, nem ao soar da trombeta, nem ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse feito. Ok. Esse texto, ele traz uma advertência divina, uma advertência de Deus para nós. Aí o autor de Hebreus, logo no verso 14, ele traz um chamado direto a todos nós, a todos os crentes, para que vivam em paz uns com os outros e também para que sejam santos. E ser santo é uma condição fundamental para que nós possamos viver em paz uns com os outros. E esse trecho ele vai abordar 3 aspectos principais que vão formar essa advertência divina. Primeiro, o que fazer? Perseguir a paz e a santidade. O que evitar? Evitar a indiferença espiritual e a imoralidade. E o que aprender? Aprender sobre a importância da fidelidade e da seriedade com que tratamos a nossa fé. Então, aqui no verso 14, viver em paz e buscar a santidade. É preciso que todos possamos fazer um esforço para que nós possamos, como corpo de Cristo, como irmãos que somos, viver em paz. E o autor ele nos chama a um propósito claro e desafiador, que é viver em paz com todas as pessoas. E essa não é uma tarefa fácil, porque viver em paz com outras pessoas não depende só de nós. Mas a palavra de Deus diz que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Então é preciso que eu e você façamos a nossa parte. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, que é uma caminhada difícil. Sabemos que as pessoas nos decepcionam, nos desapontam, nos ofendem, nos machucam. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós não devemos guardar ressentimentos dentro do nosso coração. E essa é uma condição para que eu possa viver em paz com o outro. É liberar o perdão, é não guardar ressentimento, por mais difícil que isso seja. Porque, queridos, às vezes o perdoar é difícil. Às vezes tem perdão que é difícil. Mas ainda assim, nós devemos buscar perdoar, porque isso é um mandamento. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Então, por mais difícil que seja, precisamos persistir, precisamos seguir nesse caminho do perdão, para que nós possamos viver em paz. E esse não deve ser apenas um desejo superficial, mas precisa ser um objetivo que esteja dentro de nós, e isso vai requerer de nós esforço, intencionalidade e compromisso. Não podemos desistir no meio do caminho. O termo usado no original para esforço indica uma ação contínua e diligente, como um arqueiro que se concentra no alvo e faz de tudo para atingi-lo. O nosso alvo, aqui nesse trecho da palavra de Deus, é viver em paz
Nós precisamos fazer todos os esforços necessários para alcançar esse objetivo. A paz bíblica ela não se limita a viver bem com aquelas pessoas que compartilham da nossa fé, por exemplo. As pessoas que pensam como nós, as pessoas que têm o mesmo comportamento que nós. O desafio é você conseguir viver em paz com as pessoas que pensam diferente de você. E nós temos vivido tempos em que tem prevalecido a intolerância. Às vezes consideramos inimigos a pessoa que pensa diferente de nós. E é preciso aprender a respeitar as diferenças. Ainda que eu não concorde com você, eu preciso respeitar a forma de você pensar, a sua visão de mundo. E assim nós conseguiremos viver em paz. Mas para viver em paz com o outro, eu preciso ter paz em meu coração. E essa paz em nosso coração, só Jesus Cristo pode dar, porque Ele nos dá a paz verdadeira, a paz profunda, a paz que é permanente, que não depende de circunstâncias, a paz que prevalece mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de aflição, mesmo quando um desastre bate à nossa porta, a paz que o Senhor Jesus nos dá, ela supera até esses momentos de dificuldade. Até quando estamos no deserto, a paz do Senhor, ela prevalece em nossos corações, porque ela não é uma paz efêmera. Jesus ensinou que a nossa justiça e o nosso amor devem refletir o amor de Deus. Precisamos buscar a paz também com aqueles que podem nos ferir ou nos provocar. Mateus ensina isso, capítulo 5, verso 44. E isso aqui vai incluir familiares, colegas de trabalho, irmãos da igreja e até aqueles que nós podemos considerar inimigos. A Bíblia diz que devemos amar até os nossos inimigos. Então, na prática, buscar a paz implica abrir mão de disputas e focar naquilo que vai construir relacionamento saudável. E isso pode significar pedir perdão ou perdoar antes mesmo de ser solicitados. Isso requer humildade. Eu lembro que, ensinando no curso Casados para Sempre, há uma lição, que é a lição do perdão, e nós estávamos com um grupo, eu e Núbia estávamos liderando o grupo, a gente estava ministrando a lição, e a lição dizia que nós devemos perdoar, mesmo se nós fomos os ofendidos, nós devemos pedir perdão e devemos liberar perdão. Eu lembro que um dos irmãos disse assim, cara, mas isso não bate. A pessoa me ofendeu e eu que devo pedir perdão. E ele não se conformou com aquilo. E ele procurou o pastor Jabes na época. Pastor, isso aqui eu não concordo. O pastor Jabes disse, mas é isso mesmo. Independente do arrependimento do outro, independente do outro lhe pedir perdão, você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar, você precisa fazer as pazes, você tem que dar o primeiro passo. Porque você quebra esse ciclo. E aí sim, você vai ter condição de viver em paz. Mas enquanto reivindicarmos a nossa razão, muitas vezes o estar com razão, o defender essa razão, vai nos impedir de ser feliz. Então, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Esse é um questionamento que a gente precisa parar e pensar. Às vezes a gente fica infeliz porque fica ali defendendo a razão. E muitas vezes o abrir mão de ter razão nos vai fazer feliz. Mas nós também precisamos buscar a santidade. A palavra de Deus diz, sejam santos, sede santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. E santidade é um processo, e é um processo contínuo e progressivo. Não é um estado final de que num passe de mágica agora eu sou santo. Não, é um processo, é um caminhar. São degraus que nós vamos subindo. É algo contínuo. A santidade cristã ela envolve um esforço diário de crescimento
em que nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus vá moldando o nosso caráter. À medida que nós permitimos, à medida que nós o buscamos, Ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai nos direcionando para essa santidade. A santidade é padrão de vida para aquele que foi chamado por Deus e deseja viver de maneira agradável a Ele. Você quer agradar a Deus? Caminhe na direção da santidade. É isso que Ele espera de nós. O versículo nos ensina que paz e santidade eles andam lado a lado. Nós não podemos alcançar paz verdadeira sem que haja santidade em nosso viver. A verdadeira paz vem de um coração transformado. Um coração onde as ações, os pensamentos e as atitudes vão refletir o caráter de Deus em nós. A busca pela santidade transforma a nossa maneira de ver os outros. Ela muda as circunstâncias, ela muda a forma como nós vemos as circunstâncias. A palavra santidade, ela significa lá no grego, agiasmos, que implica o desenvolvimento gradual da virtude de Cristo em nossas vidas, uma renovação diária em que o Espírito Santo trabalha no nosso coração e em nossas atitudes. E essa santificação ela é uma caminhada que nós fazemos diariamente. E aqui nessa caminhada nós aprendemos a abandonar o pecado e a nos revestir do Espírito Santo de Deus. Essa é a caminhada na direção da santidade. Somente aqueles que vivem em paz e buscam a santidade poderão ver a Deus. Mateus 5:8. E essa é uma promessa que aponta para uma vida íntegra, uma vida dedicada, sem a qual nós não poderemos contemplar a glória de Deus, muito menos experimentar da sua presença plena. Deus é santo e para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos desfrutar de uma comunhão verdadeira com ele, para que nós possamos desfrutar de uma intimidade com ele, nós precisamos viver uma vida que esteja em harmonia com a santidade. A palavra de Deus vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por isso nós precisamos buscar uma vida de santidade. Viver em paz e buscar a santidade não são apenas algumas diretrizes externas, mas parte de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Um relacionamento que vai transformar cada aspecto da nossa vida. E esses mandamentos eles vão nos desafiar a crescer em maturidade espiritual, para que nós possamos ser reflexo do amor de Deus e para que nós possamos manter um padrão de vida que espelhe em nós os valores divinos. Quanto mais avançarmos na direção da santidade, mais parecidos com Jesus nós estaremos. O segundo ponto que eu queria trazer é o que evitar. Evitar a apostasia. Versos 15 e 16 vai nos ensinar que nós devemos cuidar uns dos outros e evitar a apostasia. Isso traz para nós uma responsabilidade mútua. Cuidem uns dos outros, assim diz o texto. E aqui o autor instrui os crentes a terem um cuidado um com o outro, assumindo a responsabilidade coletiva pela saúde espiritual de toda a comunidade. E esse cuidado vai implicar em mais do que apenas observar a vida do outro. É um chamado a se envolver ativamente e a estar atento às necessidades espirituais e às necessidades materiais daqueles que caminham conosco. Quantas vezes a gente faz de conta que não é conosco quando alguém está passando por dificuldades? Às vezes dificuldades materiais, mas às vezes dificuldades espirituais, e a nossa postura, ao invés de ser uma postura de abraçar, de acolher, é uma postura de apontar o dedo. Nós não fomos chamados para apontar o dedo. Nós não fomos chamados para acusar, porque o acusador é o nosso inimigo. Nós fomos chamados para abraçar, para acolher, para amar, para estender a mão.
Às vezes, ao invés de orar, a gente vai fofocar, vai falar da vida do outro. Você viu Tijuca? Cara, estava ali fazendo isso e isso. Mas, irmão, você já orou por ele? Você já intercedeu ao Senhor pela vida dele? Às vezes a gente investe mais tempo alimentando fofocas do que intercedendo um pelo outro. Interceder faz parte desse cuidar. Esse cuidar faz parte do amar. Nós somos chamados a amar uns aos outros. E dentro desse conceito de amar está esse cuidar que o autor de Hebreus traz aqui. Cuidar um dos outros. A supervisão mútua entre os crentes é essencial para manter a fé viva e prevenir o esfriamento espiritual. Em um contexto de igreja, isso significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas lutas, seus medos, suas dúvidas e receber suporte espiritual, receber encorajamento. Perguntar uns aos outros sobre o estado espiritual é uma forma prática de expressar esse cuidado. Mas é preciso ter cuidado nesse compartilhar, porque muitos não têm sabedoria. Aconteceu uma história lá na cidade que eu morei, e que uma irmã estava no louvor, era casada, e ela se apaixonou pelo líder de louvor. E aquele sentimento começou a ficar mais forte, aquilo começou a incomodá-la, e ela foi procurar o pastor, pedir ajuda. E o pastor, na época, levou na brincadeira, aquele cara feio e tal, e não deu a devida importância, e aquela mulher sufocada, porque ela não sabia como lidar com aquilo. E ela foi procurar a esposa de um pastor de uma outra igreja. E lá ela conversou, abriu o coração. Aí aquela esposa daquele pastor chegou numa reunião de oração com as senhoras e abriu o verbo. Vamos orar por tal pessoa, porque ela está apaixonada pelo líder de louvor. Meus irmãos, sabe o que isso deu? Isso se espalhou na cidade toda. E aqui eu pergunto, onde está o cuidar nessa situação? Sabe? Cuidar, preservar, sabe? Se alguém vai compartilhar com você uma dificuldade, não é para você sair espalhando. Nós precisamos ter sabedoria, queridos. E foi um desastre na vida daquela moça, e hoje eles estão separados, ela e o marido. Foi um desastre terrível na família, porque faltou sabedoria. É preciso ter sabedoria para que nós possamos cuidar uns dos outros. É preciso aprender a refrear a nossa língua. Lá em Tiago 3, ele vai falar sobre o perigo da língua. Ele vai dizer que ninguém consegue domar a língua. E tem língua, meu irmão, que verdadeiramente é fogo consumidor mesmo. Tem gente que vive para falar mal de todo mundo. Criticar todo mundo. A nossa língua deve ser um instrumento de bênção e não de maldição. Presta atenção nisso. A minha língua e a tua língua precisam ser instrumento de bênção e não de maldição. Então é preciso cuidar. O autor usa a expressão aqui, raiz de amargura, para destacar o perigo da indiferença ou da hostilidade dentro da nossa comunidade. Quando essa amargura ela é ignorada, ela pode crescer e se espalhar como uma erva daninha e vai contaminar as relações, vai enfraquecer a unidade, vai enfraquecer a paz na congregação. A amargura é um veneno que não apenas afeta quem carrega, mas ela tem o poder de destruir o espírito de comunhão e de santidade da comunidade. A responsabilidade mútua ela é fundamental para o crescimento espiritual e para a saúde espiritual da igreja. Pastores e líderes e demais membros da igreja desempenham papéis complementares e são chamados a cultivar uma comunidade unida, onde a comunhão e o amor devem ser prioridade. Através do pastoreio, encorajamento, da edificação mútua, nós vamos fortalecer os laços espirituais e, com isso, evitar a fragmentação
que a indiferença e a falta de cuidado podem provocar. Uma igreja que zela pelos seus membros é uma igreja que floresce em santidade e em paz. Precisamos cultivar essa paz e essa santidade. Que ninguém seja imoral, continua o texto. A imoralidade é aqui representada pela figura de Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida, revelando desprezo pela bênção de Deus. Eu tenho falado isso algumas vezes. Quantas pessoas têm desprezado aquilo que Deus preparou para nós? Quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade da vida eterna e têm trocado por um prazer momentâneo? Muita gente tem virado as costas para os princípios que o Senhor nos ensina por conta de um prazer que no estalar de dedos ele acaba. E nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã. É tempo, e o tempo é hoje, de buscar uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Esaú é uma figura que ilustra o perigo de priorizar satisfações passageiras, efêmeras, sobre aquilo que é espiritualmente valioso. Ao trocar a sua primogenitura, ele demonstrou falta de apreço pela bênção do Senhor, pela herança de Deus. E esse comportamento simboliza a tendência de abrir mão das bênçãos de Deus, de abrir mão dos propósitos eternos de Deus, em troca de satisfação passageira. A passagem de Hebreus vai nos encorajar a valorizar as bênçãos espirituais e a não desprezar por interesses temporários aquilo que Deus preparou para nós. As promessas de Deus devem ser prioridade acima de prazeres imediatos, que muitas vezes podem nos desviar o nosso foco e nos afastar do caminho da santidade. A imoralidade, seja ela em termos de escolhas espirituais ou morais, ela quebra a nossa comunhão com Deus, ela nos distancia das suas promessas, ela nos afasta do Senhor. Ao priorizar as coisas de Deus, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Ele, na busca de manter a nossa integridade espiritual. Caminhando ainda no texto, verso 17 vai nos ensinar o que devemos aprender. Ao vender seu direito de primogenitura, Esaú abriu mão das promessas espirituais. Esaú troca a promessa de Deus para a sua vida por um prazer, por um prato de comida, literalmente. Esse episódio ele vai ressaltar a seriedade e a irrevogabilidade de certas decisões espirituais. Isso nos serve como alerta para que não tratemos as bênçãos de Deus com desdém. Essa história de Esaú ela nos ensina que aqueles que abandonam a fé e desprezam as bênçãos de Deus vão enfrentar consequências sérias e duradouras. As nossas escolhas trazem com ela ou com elas as consequências. E se essas consequências serão boas ou ruins, dependem da decisão que tomamos. E nós tomamos decisões e fazemos escolhas todos os dias. E que a nossa escolha seja sempre escolher Deus, escolher a fidelidade ao Senhor, escolher o caminho da santidade, escolher viver em paz. Devemos entender que uma decisão mal pensada pode nos privar de bênçãos duradouras e nos deixar com um sentimento de amargura e arrependimento. A verdadeira paz com Deus só é restaurada através de um arrependimento genuíno. Assim como Esaú, que sentiu pesar por perder a primogenitura, mas não por desprezar as coisas de Deus. Nós somos chamados a valorizar as bênçãos espirituais acima de tudo. E ter um coração íntegro, e ter um coração comprometido. E assim nós podemos viver de forma a valorizar a herança espiritual que o Senhor tem guardado para nós.
e buscar uma vida que nos leve a uma intimidade profunda com o Senhor. Assim como um agricultor, aquele que trabalha na lavoura, ele vai evitando as ervas daninhas, ele vai retirando para que elas não se alastrem e prejudiquem a colheita. A igreja também precisa cultivar uma cultura de apoio e vigilância espiritual. Isso envolve não apenas líderes e pastores, mas cada crente é responsável por ajudar ao outro para que não caia na apostasia, para que superem as suas dificuldades espirituais. Essa atitude vai construir uma comunidade forte, sólida, unida, comprometida com a santidade, comprometida com a paz. E isso vai resultar num testemunho vivo da presença e do amor de Deus no nosso meio. Então é preciso aprender com essa experiência de Esaú, entender que as nossas escolhas vão trazer consequências. O nosso futuro depende das decisões que tomamos hoje. Essa reflexão, ela nos chama à responsabilidade, é uma responsabilidade mútua, uma responsabilidade que é minha e que é sua, na busca pela paz, na busca pela santidade, no zelo e na defesa da nossa fé. Devemos estar atentos para que não percamos a nossa graça, a graça de Deus sobre a nossa vida, por conta de uma negligência espiritual. Não vamos vender o nosso direito como filhos, por interesses e prazeres momentâneos. É preciso buscar a paz e a santidade para que um dia nós possamos ver o Senhor, para que um dia nós possamos gozar da vida que o Senhor preparou para nós, para que um dia nós possamos nos encontrar com Jesus e poder gozar da eternidade que está preparada para cada um de nós. É preciso que a gente esteja atento aos desafios, mas também às recompensas de viver em paz, de viver em santidade. Sabemos que não é uma caminhada fácil. O mundo coloca diante de nós todos os dias uma bandeja farta. E o pecado ele se apresenta para nós como algo agradável aos olhos, assim como foi lá no Jardim do Éden com Eva. Se o pecado fosse algo ruim, a gente não caía no pecado. Mas o chamado para mim e para você é para virar as costas ao pecado e buscar viver uma vida que nos leve à santidade. O caminho é árduo, o caminho é difícil. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Que eu e você possamos nessa caminhada perseverar, olhar para Jesus, que é o nosso alvo. Não perder o foco. Porque enquanto caminhamos olhando para Jesus, nós estaremos seguros. Mas quando a gente começar a olhar para as circunstâncias, nós vamos afundar, como foi com Pedro. Aquela passagem ela é intrigante. O andar sobre as águas é algo sobrenatural, é milagre de Deus. E Pedro estava tendo o privilégio de viver o milagre de Deus naquele momento, quando ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus na vida dele. Mas quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. E assim acontece com a minha vida e assim acontece com a sua vida. Quando nós tiramos os olhos, quando nós mudamos o nosso foco, quando nós começamos a prestar atenção em outras coisas que não seja o Senhor, nós afundamos. Mas a boa notícia, irmãos, é que Pedro não ficou afogado, submerso. Pedro pede socorro, Pedro estende as mãos, e as mãos do Senhor estarão sempre estendidas para nos segurar,
para nos livrar, para nos colocar em segurança. Essa é uma verdade para mim e para a sua vida. Precisamos olhar para Jesus, precisamos persistir em caminhar na direção da santidade. Mas se você cair, mas se eu cair, as mãos do Senhor estarão sempre estendidas, jamais estarão encolhidas. E nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, nós sempre encontraremos refúgio. E que o Senhor possa nos abraçar, possa nos acolher. E que a nossa vida seja uma constante busca da paz e da santidade. Que Ele nos abençoe. Eu quero orar nesse momento. Pai querido, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite, Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa trazer reflexão, Senhor, a cada um de nós, meu Deus. Que nós possamos, ó Deus, manter os nossos olhos fixos no Senhor. Pai, que os nossos passos a cada dia nos levem na direção de uma vida santa, porque o Senhor é santo. Pai, sabemos das dificuldades, sabemos que não é fácil, por isso nós pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Vai adiante de nós, Senhor, nessa caminhada. Sê a nossa retaguarda, Senhor. Nos dá força, Senhor. Nós queremos esperar no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, não se fatigarão, renovarão as suas forças. Renova as nossas forças nessa caminhada, Pai. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa parar no meio do caminho. Mas nos conduz a essa vida de santidade. Nos conduz, ó Deus, a essa vida de paz entre nós. Que nós verdadeiramente sejamos conhecidos como Teus filhos, porque nós nos amamos uns aos outros, Pai. E que isso não fique somente nas palavras, mas que isso se transforme em nossa prática no dia a dia. Mesmo aquelas pessoas que pensam diferente, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes nos decepcionam, mesmo, ó Deus, aquelas pessoas que nos causam desapontamento, coloca no nosso coração amor por essas pessoas. Que nós possamos olhar, Deus, para essas pessoas como o Senhor olha para nós, com esse olhar de misericórdia, de compaixão, com esse olhar de amor incondicional, em nome de Jesus. Coloca mais desse amor, Senhor, em nossos corações. Nos ensina, meu Deus, nos ensina a praticar esse amor e esse perdão. Nos ensina a viver essa vida santa, Senhor. Pai, que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. No nome santo de Jesus.